Olá, seja bem-vindo à nossa quinta aula de filosofia. Eu sou o professor Fábio e nós vamos trabalhar hoje o contexto medieval da filosofia. É a nossa aula número 2, tá? Que vamos discutir o período medieval. Na aula 1, eu já trabalhei com vocês os sofistas, como se deu o pensamento sofístico, o que significa a palavra sofista. Só que depois do sofista, nós temos a origem do período medieval, que é conhecido como também o período do medo. Tá? Na aula de hoje, vamos trabalhar a origem, características e os principais teóricos desse pensamento medieval. A filosofia medieval foi desenvolvida na Europa durante o período da Idade Média, no século V ao século IX. Trata-se de um período de expansão e consolidação do cristianismo na Europa Ocidental. A filosofia medieval tentou conciliar a religião com a filosofia, ou seja, a consciência cristã com razão filosófica e científica. É importante ressaltar que nesse período aqui, o Império Romano ele se foi destituído, que ele estava acabando ali. Então, para se manter no Império como uma força de poder político, o Império Romano se aliou ao cristianismo para que pudessem manter o poder sobre as pessoas. As principais características desse período é a união da fé cristã e da razão, utilização de conceitos da filosofia grega ao cristianismo, e busca da verdade divina. Então, nesse período aqui, o cristianismo, junto com a política, está tentando fazer uma conciliação entre fé e razão. Porque, como hoje, não tinha como se explicar o que era a fé no mundo empírico, acessível, palpável, assim por diante, então a filosofia estava questionando como que nós poderíamos acreditar nesse Deus na qual ninguém via. Então, o período medieval, junto com os padres, os políticos, estavam tentando fazer uma conciliação, né? Mas deixando sempre que Deus era a fonte maior, a fonte de todo o conhecimento. Muitos filósofos dessa época também faziam parte do clero ou eram religiosos. A reflexão era sobre a existência de Deus e não podia se contrapor à verdade divina retratada na Bíblia. Ou seja, muitos padres, bispos que adentraram ao cristianismo, eles eram filósofos. Por buscarem incessantemente o conhecimento e às vezes não obterem, eles passaram então a buscar o conhecimento através da religião. Por isso que muitos padres e muitos bispos, eles precisaram passar pelo conhecimento filosófico. Buscava-se o conhecimento na religião e tentava aplicar esse conhecimento no cotidiano. E muitas vezes dava um conflito. Porque como que nós deveríamos seguir os 10 mandamentos, por exemplo, de alguém que ninguém tinha visto naquela época ainda. Então era sempre esse choque entre filosofia e religião. E os conhecimentos, eles nunca poderiam ir em contraponto à Bíblia, nunca em contraponto aos ensinamentos da religião, porque isso não gerava choque entre as duas bases de conhecimento. Então, o período medieval é um período que se caracteriza pelo resultado dos esforços dos apóstolos João e Paulo, e dos primeiros padres da igreja, para conciliar a nova religião como o pensamento filosófico mais corrente da época entre os gregos e os romanos. Foi essa parte que eu acabei de falar, eles tentavam conciliar religião e razão ao mesmo tempo. Porque se na prática social os 10 mandamentos não davam conta de sustentar a nossa vida ali, o impasse entre uma pessoa e a outra, tinha a religião ali para conceder se isso era certo ou se isso era errado. Então a Igreja Católica, quando o Império Romano foi destituído, acabou ali, ela acabou tendo o monopólio da sociedade. Então ela passa a ser a detentora do poder após o fim do Império Romano, impondo uma ordem social advinda de explicações divinas, no caso nós temos a Bíblia Sagrada, passa a ter o domínio do saber, todo conhecimento tinha que passar pelas mãos da Igreja Católica. Se tinha algum cientista buscando algum conhecimento e se a Igreja fosse contra esse conhecimento, ou essa pessoa ficava em exílio ou essa pessoa era assassinada. Os monges eram os únicos com acesso ao saber.
que eram chamados de copistas, né? Então, quem adentrava a igreja, só eles poderiam ter conhecimento, como saber a ler e escrever. E o passo primeiro era ser um copista, copiar manualmente a Bíblia, porque naquela época eles não tinha invenção da impressora e assim por diante. Então, eles copiavam a Bíblia mão a mão, letra a letra. Fé e razão passam a caminhar juntas, onde a fé que detém a verdade e a razão apenas justifica as verdades. Ou seja, acabou-se o Império Romano, a Igreja Católica teve uma ascensão social e política naquela época, buscando em Deus a verdade absoluta, enquanto a filosofia servia somente na prática social, sem poder questionar a própria filosofia. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem não assistiu a videoaula 1, assista para poder compreender melhor o período medieval e espero vocês na aula número 3. Até mais. Tchau, tchau.